Ser melhor, querido. Você está feliz de verdade? Expressa a sua alegria com um brado de glória, de aleluia. Quem está feliz com Jesus, bate palma para ele, porque ele merece. Amém? Queridos, é responsabilidade nossa manter a atmosfera espiritual elevada. Você percebe que se eu pregar um pouco assim, olha, preste atenção, queridos. Todos, por favor, abram a Bíblia no livro de João. Isso já vai trazer um certo clima. Você sente? Consegue sentir isso? Mas se eu disser assim, queridos, por favor, todos vocês agora, vamos partilhar da palavra, abra a sua Bíblia no livro de João, uma energia nova acontece. Isso só depende da nossa decisão, do nosso posicionamento. E quando a Bíblia fala que Deus habita nos louvores, isso significa que nós podemos atrair a atenção de Deus, atrair a presença de Deus, num proceder que o glorifica. E aí fica fácil a gente analisar, por exemplo, um ambiente de alegria é um ambiente que se parece muito mais com o ambiente da manifestação da presença de Deus. Deus tem interesse em transformar a tristeza em alegria, porque nós fomos criados para sermos muito felizes, muito alegres. E não podia ser diferente. Estamos agora começando, no mês de agosto, uma série de mensagens através da direção que Deus deu para a liderança dessa igreja, onde o tema é recomeçar. E recomeçar é algo muito importante, essencial na nossa caminhada, na nossa vida. Todavia, eu tenho certeza que Deus tem algo a acrescentar de novo, nós que já ouvimos tanto sobre esse tema. Se você vier comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, abra sua Bíblia. Em João, capítulo 3, queridos, eu quero fazer uma observação. A igreja Zé é muito organizada. Ela é muito organizada. As coisas são muito bem pensadas. É muito intencional. Para vocês terem uma ideia, houve-se o cuidado de saber qual era a versão da minha Bíblia, para que não haja confusão na hora da leitura, porque vai ser exposto aqui atrás já. E eu não consegui a Bíblia da versão que tinha aqui. Você sabe o que aconteceu? A pastora trouxe para mim uma Bíblia na versão que vai passar na tela. Isso é um sinal de organização, né? Isso é bom. Nosso Deus é um Deus organizado. Mas nesta semana de agosto, nós estaremos começando neste domingo e até o último domingo de agosto, ministrando sobre temas importantes, cujo foco é falarmos sobre recomeço. Quantos de nós aqui estamos com vontade de recomeçar algo em nossa vida? Talvez um sonho que ficou esquecido, um projeto que foi abandonado. E talvez você não encontre em você nem mais ânimo, nem acredita mais nele, para chegar ao ponto de falar em recomeçar. Por que eu vou recomeçar? Eu sei que fim vai dar, eu sei se eu consigo ou não. Tantas coisas da nossa vida já deixamos para trás, ou isso só aconteceu comigo? Deixa eu ver aqui. Aconteceu com você? Você já deixou o projeto para trás, um plano para trás? Já se esbarrou nas suas limitações e disse, não, isso aqui não é para mim? Então vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta noite. João capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer o seguinte. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Mas respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então perguntou Nicodemos, como pode ser isso?
E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Por enquanto é só até aqui. Quero te pedir para fechar os seus olhos aí no seu lugar e orar comigo nesta noite. Diga assim: Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e é a ela ao que eu entrego crédito e aceitação. Portanto, fala comigo, Senhor. Enche o meu coração, não do óbvio, mas do que está intrínseco, o que está escondido nos teus mistérios. Enche-me de uma nova porção de fé, pois eu saio daqui cheio da tua presença e glorificando o seu nome por isso. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos irmãos, nessa noite eu quero falar para vocês deste encontro que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Esse texto que nós lemos não trata-se de uma parábola, não é uma história, não é uma metáfora, mas foi um fato que realmente aconteceu. Houve um encontro entre dois homens, o homem Jesus e o homem Nicodemos. Nicodemos, segundo a palavra, ele era um sábio, ele era um religioso, ele era um fariseu, alguém muito dedicado à leitura das Escrituras, alguém muito zeloso pelas tradições, pela cultura judaica, alguém que entendia as questões da religião da época. Mas algo incomodou este homem, que fez com que ele provocasse esse encontro a Jesus. O texto disse que existia ele, e certa vez ele foi de noite. Ele foi num momento onde ele precisou ter um zelo, talvez para que nem todos soubessem desse encontro, talvez para que, dizem que de madrugada a fila é menor, né? Talvez para que Jesus pudesse dar uma atenção especial para ele, já que Jesus andava rodeado de multidões. E esse encontro acontece. Mas quando esse encontro acontece, ele pergunta para Jesus sobre o reino, ele pergunta para Jesus sobre as coisas do céu, ele pergunta para Jesus, ele afirma que o que Jesus faz é da parte de Deus, tamanha maravilha das ações de Cristo. E Jesus responde para ele, como de costume, parecendo que está respondendo outra pergunta, né? Jesus disse para ele assim: não, Nicodemos, ninguém pode falar ou buscar discernir o reino de Deus da forma que você está enxergando. Ninguém é capaz de perceber o reino com os critérios que você carrega. Tem que nascer de novo. E Nicodemos vai dizer para ele assim: mas como posso nascer de novo? Como um homem pode nascer novamente? Seria possível que ele se fizesse feto novamente, que ele pudesse entrar no ventre da sua mãe? E este é o ponto que eu quero trazer para esta primeira mensagem sobre recomeço. Importante porque, queridos, fica claro nesse texto que nossa natureza ela é tendenciosa a buscar perceber as coisas sobre um prisma um pouco diferente do nosso Senhor Jesus. Veja bem, muitas vezes as pessoas falavam com Jesus certos assuntos e Jesus respondia de uma forma que para nós não tem conexão. Por exemplo, quando Jesus vai falar com aquela mulher samaritana, né, naquele poço, e vai falar sobre águas vivas, águas que saciam a sede, e aquela mulher então pede água, Jesus responde para ela o quê? Chama teu marido. Parece que Jesus foge do assunto e vai tratar de outro assunto. Hoje, talvez, isso seria diagnosticado como TDAH, alguém que não consegue ficar numa conversa, ficar num assunto, né? Mas a gente sabe que não, porque Jesus, naquele texto, ele provoca aquela mulher a um assunto que parece que ela não está querendo conversar naquele momento. E Jesus faz a mesma coisa com Nicodemos. Jesus fala para ele: não, Nicodemos, o reino de Deus, na perspectiva que você quer conversar comigo, é muito diferente da forma que eu enxergo, é muito diferente da forma que eu venho anunciar. E aí, querido, nós, sobre recomeço, eu precisava de 2 livros aqui. Um era a Bíblia, que está aqui, o outro eu não encontrei porque a gente não usa mais. Dicionário. Você tem dicionário em casa? Eu não tenho dicionário em casa mais, você acredita? Eu tenho o Google agora. Poucos têm. Se quer saber, vai no Google, né? Mas o dicionário diz que recomeçar significa começar de novo. Isso é lógico, isso é fácil a gente entender. Recomeçar significa começar de
Mas esta é a verdade do dicionário. A verdade de Jesus sobre recomeço é um pouco diferente. Para Jesus, recomeçar não é começar de novo. Para Jesus, recomeçar é começar diferente. Entenda. Enquanto Jesus está falando para Nicodemos que é necessário recomeçar, a mente nicodêmica, se é que existe essa palavra, faz com que Nicodemos busque nas suas razões, na sua lógica, na sua forma humana de compreender, um processo para que aquilo que Jesus disse aconteça. E Jesus está dizendo, não tem nada disso, olha só. O que eu estou dizendo para vocês é que começar novamente significa repetir o que você já tem feito, apenas em uma nova tentativa. Mas quando Jesus nos chama para um recomeço, Ele nos chama para um começo diferenciado, Ele nos chama para uma nova percepção, Ele nos chama para um novo projeto. As duas perspectivas, elas são completamente antagônicas. Por quê? Porque se o que você está fazendo está dando certo, você não precisa de recomeço, você precisa de perseverança, você precisa de disciplina, você precisa continuar. Todo recomeço, ele está presente a partir de um ponto onde houve uma desistência, onde houve um retrocesso, onde a gente atrasou um pouco e precisa recomeçar. Eu estive viajando alguns dias e eu venho me esforçando a praticar atividade física. E aí tenho acompanhado umas pessoas aí que, vou dizer, gente, influência é um caso sério mesmo, sabe? Só algumas pessoas para me fazer acordar às 5 da manhã, para ir correr, imagina só. Mas isso estava ficando legal, estava ficando prazeroso, mas na viagem que eu passei 15, 20 dias fora, sem praticar atividade, sábado agora eu tentei correr de novo. Meu Deus, que retrocesso! Que recomeço difícil. Por que é difícil? Porque eu estava de novo fazendo o que eu já tinha feito antes. Eu sabia, todos nós sabemos que uma atividade física exige esforço, disciplina, desgastes e até dores. E assim estava acontecendo comigo. E quando Nicodemos está conversando com Jesus, Nicodemos ele não consegue absolutamente entender o que Jesus está falando. Por quê? Porque, queridos, existe uma realidade que nos habilita a compreender a palavra de Deus em sua essência. Esta habilidade, ela só acontece através do novo nascimento. É por isso, queridos, que muitos projetos são fracassados. Eu anotei algumas necessidades de recomeço que nós temos ao longo da nossa vida. Por exemplo, algumas pessoas precisam, em alguma fase da sua vida, recomeçar a sua vida financeira. Algumas pessoas se encontram, vão tentando, vão fazendo, vão negociando, vão ajeitando, vão puxando daqui, ajeitando dali, e chega um ponto que a dor é tão grande que ela tem que parar, tem que rever e tem que recomeçar. Então, o nosso pilar financeiro de vida é necessário ser revisto eventualmente. Existe também a necessidade, muitas vezes, de recomeçarmos as nossas relações sociais. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas que não estão nos potencializando, que não estão nos conduzindo num ambiente agradável, sadio. E às vezes a gente precisa parar, pisar no freio, rever e até recomeçar, né? Nós, principalmente imigrantes, quantos de nós, ao chegarmos aqui, chegamos com a compreensão da necessidade de um recomeço? Gente, eu jamais imaginei que eu ia ter que recomeçar a aprender a falar. Um homem com 40 anos aprendendo a falar, aprendendo cultura, aprendendo a negociar, aprendendo leis, aprendendo tantas coisas que eram necessárias para um recomeço. Mas muitas coisas da minha vida não podem ser mudadas ou passar por um recomeço porque eu tive uma mudança geográfica. O que acontece, queridos, é que muitas situações da nossa vida precisam de recomeço. Vida espiritual precisa de recomeço. A nossa caminhada com Cristo precisa de recomeços.
Existem pontos na nossa vida que a gente vai entendendo que não está levando para lugar algum, ou não está fazendo muito sentido, e a gente precisa parar, refletir, pensar, por que não ajustar aí a bússola, né? Ajustar a rota para sermos mais efetivos, tá? Isso acontece, queridos, também na nossa vida conjugal. Quantas mulheres, até homens, já desistiram do projeto chamado família, por causa da carga, por causa da dor, da humilhação que já passou no passado, e um novo projeto parece que desengatilha novamente a possibilidade das mesmas experiências. Isso acontece porque a nossa mente ainda é nicodêmica. Muitas vezes, quando estamos diante do desafio do recomeço, permitimos que a nossa mente vá buscar os recursos que nós temos intelectuais, os recursos lógicos, a nossa forma de acreditar, para que aquilo faça sentido ou não. Mas nessa noite, a palavra quer nos ensinar que a porção de Cristo para o recomeço da nossa vida, ela é muito maior do que a nossa lógica, do que o nosso racional, do que aquilo que a nossa mente pode compreender. Certa mulher, num determinado dia, olha para Jesus e fala: por que demorou tanto a chegar aqui? Se tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. Aquela mulher tinha uma porção de fé para acreditar que o Cristo era capaz de curar o irmão dela. Aquela mulher tinha um compêndio de experiências com Deus, de fé, de conhecimento da palavra, que fazia com que ela acreditasse que a presença do Cristo era suficiente para evitar a morte do irmão. E aí Jesus vai oferecer para ela uma nova porção, vai dizer assim: olha, crê somente, porque se você crer, você verá o quê? A glória de Deus. Eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitar um morto há 4 dias sepultado. Eu acredito que nesse mês de agosto, com esse tema recomeço, Deus não está invalidando o que passou, mas Ele está nos convidando para uma nova etapa da Zion Church. Eu acredito que Deus está nos convocando, Deus está nos amadurecendo. Lá em Minas Gerais a gente chama de carbureto. Alguém já ouviu esse termo? Amadurecendo carbureto? Quando a gente comprava banana e a banana estava muito verde, a gente rolava num jornal e colocava no forno, ela amadurecia aceleradamente. Como é? Também dá certo? Isso dá para fazer com algumas pessoas, né? Mas, queridos, eu acredito que para esse tempo, o Senhor está nos apressando para um amadurecimento espiritual. O nome pode ser recomeço, avivamento, despertar, você escolhe. Mas o fato é que é necessário nós abrirmos mão dessa mente, vou usar esse termo, nicodêmico, lógico e racional, para começarmos a ver os sinais, os prodígios e as maravilhas não explicáveis acontecendo novamente no meio da igreja. É claro que se nós olharmos as dificuldades, os desafios que nós temos enfrentado, problemas financeiros, problemas de documentação, problemas emocionais, dificuldades nos relacionamentos, nos casamentos, com filhos, seja lá o que for, é claro que se nós olharmos para isso, para os nossos esforços, para os nossos recursos, pode ser que não encontremos esperança. Mas nesta noite eu quero dizer para você que, apesar de não haver esperança nos seus recursos, no seu intelecto, o Cristo continua vivo, dizendo que se a nossa mente for renovada, se nós olharmos com olhos espirituais, tudo o que crermos e tudo o que pedirmos a Ele nos será feito. Deus tem interesse de glorificar o nome do Pai no Filho. Buscamos tantos recursos, nos esforçamos para tanto, mexemos tantos palitos, quando na verdade, muitas vezes o Senhor só quer que nós venhamos a recorrer a Ele.
E a gente não recorre a ele muitas vezes porque, inclusive, a religião já foi para muitos de nós o maior obstáculo entre nós e Deus. Quantos estamos vivendo, queridos, um tempo onde pessoas estão altamente feridas com os sistemas religiosos, com as comunidades cristãs, inclusive, com os abusos de lideranças. Estamos, queridos, vivendo um tempo onde as pessoas estão pegando as suas experiências e as usando para validar se o que está escrito é verdade ou não. É por isso, querido, que a primeira coluna da semana, a primeira coluna do mês de agosto da campanha, né, ou da série de mensagens Recomeçar, é a humildade. Quando Jesus está olhando para aquele homem Nicodemos, Jesus está enxergando muito mais do que Nicodemos pode enxergar. Se você voltar comigo para o capítulo 2 de João, Jesus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que Jesus estava em Jerusalém pela passagem da Páscoa, e muitos estavam vendo os sinais que faziam, mas Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Olha que interessante. Olha que interessante. Quantos de nós nos sentimos pessoas dignas de confiança? Quantos de nós nos sentimos preparados? Quantos de nós nos sentimos, muitas vezes, melhor do que outras pessoas? No encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus está falando nada mais, nada menos do que com uma pessoa importante. O texto diz que havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Alguém de honra, alguém capacitado, preparado, alguém de autoridade. É esta pessoa que está na frente de Jesus. E estando na frente de Jesus, talvez, Nicodemos não esperava que a conversa descambaria para este lugar. Porque Jesus dá os seus ouvidos para Nicodemos, na sua compaixão, na sua compreensão, mas Jesus não priva Nicodemos de ouvir o que deve ouvir. Porque, sendo tão estudado e tão experimentado, Jesus confronta Nicodemos com a verdade, dizendo, como é que é, rapaz? Você que é tão preparado, você que é tão letrado, não consegue discernir o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é que, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E ele ainda tem o cuidado de explicar porque quem é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de eu te dizer isso. É incrível como hoje em dia, com muito pouco, as pessoas estão ficando atemorizadas. A notícia desequilibra, uma mensagem desequilibra, um movimento político, a sociedade se move e balança e começa a ficar atemorizada, como se o que Deus fala a nosso respeito não tivesse tamanha relevância, não tivesse tanta importância. Mas por que isso acontece? Porque, embora nos nossos ritos religiosos, muitas vezes nós permanecemos tentando discernir as coisas espirituais de forma carnal. Nós ainda nos esforçamos para encontrar lógica naquilo, querido, que é sobrenatural. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha o que ele quer dizer. Existem conhecimento e sabedoria que nós ainda não acessamos. Ainda permanece reservado só para Deus. Tudo que nós podemos falar, tudo que nós podemos aqui conjecturar, faz parte da pequena porção já entregue. Nós não sabemos tudo. Nós não vimos tudo. Paulo chega a dizer que nós ainda contemplamos como que por um espelho, uma sombra,
mas um dia veremos como ele realmente é. Mas e aí? E o que é que eu faço, então, a partir de agora? Ao mesmo tempo que as coisas encobertas, os mistérios de Deus permanecem escondidos em Deus, a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, também vai dizer que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do Senhor que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão apenas o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos também, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito nos ensina, mas com que o Espírito nos ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Queridos, eu estou aqui diante de mim com algo que eu tenho tanta dificuldade, minha esposa sabe disso de fazer. Esboço de mensagem. Esboço de mensagem é importante para a gente se preparar, para a gente ler, para a gente ter uma orientação no que vai ser ministrado. Ela tem sua importância, mas existe algo que é vital. O Espírito falando através de nossas vidas. Qualquer mensagem muito bem elaborada e passada pode trazer bastante conhecimento. E ela é importante. Mas esta palavra recheada com a manifestação do Espírito é quem tem a capacidade e o poder de nos fazer compreender o que a mente nicodêmica não permite. Buscar a mente de Cristo é depender do Espírito de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem o quê? Loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas não se discernem de forma humana, mas espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem todas as coisas. Mas ninguém é discernido, por ninguém ele é discernido. Querido, quando nós defendemos as nossas verdades e as nossas convicções, embasadas nas nossas experiências, nós ficamos limitados a essa condição de lógica. E aí nós somos considerados meninos. Nós somos considerados meninos quando nós colocamos as nossas condições racionais como fator limitador da ação de Deus. Para pensar comigo. Muitas vezes nós, até precisando de um milagre, e orando por uma resposta de Deus, nós temos a ousadia de dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. Tamanha a nossa natureza ainda caída, tamanha ainda a nossa carnalidade, tamanha ainda a influência de um corpo corruptível. Mas o recomeço do qual nós somos convidados a iniciar diz respeito à maturidade espiritual, à estatura espiritual, até que o Cristo seja revelado em nós. É por isso, queridos, que o primeiro passo, o primeiro relevante posicionamento para este recomeço espiritual é a humildade. Humildade para quê? Humildade para nós colocarmos em cima de uma mesa as questões que nós temos tentado esconder ao longo de muito tempo. Participamos da Santa Ceia, do qual o primeiro critério é examinarmos a nós mesmos, sim ou não? Mas o que acontece é que sem esse exame, nós criamos decretos para nós. Pessoas que não querem mais se relacionar, porque o relacionamento anterior trouxe tanta dor, que o decreto é, nunca mais alguém vai fazer isso comigo novamente. Pessoas que foram traídas, enganadas, nunca mais querem confiar em outras pessoas. São decretos criados para nos defender de uma condição carnal.
E o Espírito nos convidando para abandonar essa condição. Quantos de nós chegamos a dizer que eu sou assim mesmo? Eu sou assim, eu falo assim porque eu sou assim. É meu temperamento. Quantas pessoas ferem outras pessoas pela impaciência, com palavras, pelo julgamento, pela religião, acreditando até que isso é o certo a se fazer. E tudo isso acontece pela falta de um verdadeiro examinar-se a si mesmo. E entender que Deus não te fez assim, mas a vida te levou a pensar assim. As suas experiências, as condições, né? Os exemplos que você presenciou te conduziu a acreditar que a vida é assim mesmo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a palavra vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. Que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Nós temos um coração favorável para o erro. Eu tenho um filho que quando ele tinha 3, 4 aninhos, ele era pequenininho. Eu lembro que tinha uma tomada e eu disse, não coloca o dedo na tomada. E aquele serzinho tão puro, o anjinho, ingênuo, fez assim, ó. E a gente fingindo que não estava vendo, ele foi botando o dedo, foi botando o dedo, foi botando o dedo. Como quem estivesse enganando os seus pais. Mas a pergunta é, quem colocou essa malícia nele? De onde surgiu essa forma de pensar? Eu sei qual é a regra, mas se não estiver olhando, eu posso fazer. Quem? Como que uma criança tão pequena consegue raciocinar assim? Natureza. Coração enganoso, natureza caída. E pode ser que ele tenha sido criado num lar de moralidade, um lar de família, de educação, um lugar de princípios e valores, e ele se torna um homem socialmente bom, um homem que faz o bem, um homem justo, um homem que colabora com a sociedade. E você sabe o que isso vai valer para ele? Absolutamente nada. Isso não vale nada, queridos, porque a nossa condição de cristianismo não tem muito a ver, em primeira instância, com o nosso comportamento, mas tem tudo a ver com a nossa natureza transformada. O Evangelho de Jesus Cristo era pregado pelos apóstolos, e a palavra de Deus fala que, ao ministrar, Pedro, quando falava para uma multidão, o Espírito vinha sobre eles. Aquelas pessoas ficavam desesperadas para entender o que precisava ser feito para essa oportunidade alcançar a casa deles, a família deles. E a mensagem era, se arrependa dos seus pecados e crê no Senhor Jesus. E quando eles dispunham o coração a esta verdade, e aceitavam o perdão, o sacrifício de Cristo como expiatório, a natureza deles era transformada. Eles se tornavam outras pessoas. Eles passavam a pensar diferente, a enxergar diferente, a sentir diferente. Havia um nascimento de um temor diferenciado no coração deles. Hoje em dia nós temos encontrado pessoas que buscam servir a Deus porque morrem de medo de ir para o inferno. Não conheceram a casa do Pai ainda. Existem pessoas que servem a Deus porque não tem melhor lugar para ir no domingo, porque a turma é legal. Queridos, Nicodemos não tinha nenhum comportamento moral que o desaprovasse, mas o Cristo o reprovou nessa conversa. A humildade, ela muda a nossa natureza. A humildade é o principal critério para termos uma mente renovada. Nós somos meninos quando nós confiamos nos nossos talentos, quando nós confiamos na nossa intelectualidade, quando nós somos cartesianos e queremos colocar a
jurisprudência, né, a jurisdição de Deus, quando queremos colocar o campo de atuação de Deus limitada na nossa forma de compreender. Eu não sei o que você está passando, ou qual resposta você precisa, ou se há algum milagre que você está esperando acontecer. Que tal se você tirar do meio do caminho as condições que você criou para Deus operar esse milagre? Estamos vivendo um tempo de ansiedade porque já oramos, já entregamos, já confiamos, já jejuamos por algo, mas a resposta não chega. De repente só não chegou porque na sua mente Deus tem que cumprir com os seus critérios. As coisas de Deus parecem loucura e são loucura. É loucura, mas para o mundo. É loucura para o carnal. É loucura para o que não teve a revelação do Cristo. Mas a palavra de Deus, queridos, ela é totalmente compreensível para as pessoas espirituais. A fé, ela é acrescida. As pessoas percebem, há uma sensibilidade diferenciada quando nós abandonamos essa exagerada confiança que nós temos em nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua confiança, faz da sua força o seu braço forte. Jeremias capítulo 5, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, a graça no caráter de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo nos deixa a seguinte recomendação: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento era esse? Que sentimento era esse que havia em Cristo, que o nosso irmão Paulo está dizendo que nós temos que ter também? Ele vai explicar. Porque o Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Olha que interessante. Olha o sentimento que nós devemos desenvolver em nós. Eu que sei, preciso começar a agir como se não soubesse. Eu que posso, preciso começar a agir como se não pudesse. Eu que conheço o caminho, afinal de contas, sou muitos anos crente, né? Tenho tanto tempo já de reconvertido. Eu preciso voltar a não entender o caminho. Nesta noite, o convite, queridos, é para colocarmos uma vírgula nos nossos pontos finais, nas nossas convicções, questionarmos as nossas convicções, porque os nossos decretos que pesam contra nós estão pautados nela. Como é, Jesus, que eu nasço de novo, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Esta é a condição que eu conheço, este é o processo que faz sentido para mim. E Jesus está dizendo: Nicodemos, você é tão experimentado, tão estudado, tão preparado, tão honrado entre os religiosos. Deixa eu dizer para você algo. O vento sopra onde quer, vai para onde quer. Você sente ele, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Que sentido faz, querido, nós caminharmos uma vida de cristianismo, aonde a gente faz questão de ter o controle nas nossas mãos? Que sentido faz nós querermos levar esta mensagem para os lados de fora, dizendo para eles que eles não precisam mudar muito não, que eles podem vir com desconfiança, porque afinal de contas essa é muito inclusivo, o evangelho é muito inclusivo. Mas a mensagem também diz que, Nicodemos, nada do que você tem se aproveita. Nicodemos, nada do que você sabe te serve. Paulo parece que entendeu isso quando ele diz: tudo que eu sei, eu tenho por esterco. Tudo que eu posso me gloriar, eu tenho por estrume, por nada.
Jovens, nós temos que estudar, nós temos que nos capacitar, nós temos que aprender, né? Nós temos que nos sujeitar, nós temos que ter alguém sobre nós para nos indicar o caminho, para nos ajudar, nos proteger, nos dar segurança. Temos. Mas existe algo que você, e somente você pode fazer por você mesmo. Buscar conhecer Cristo na sua intimidade, no seu caráter. A pastora Thaisa não tem condição de fazer isso por você. Ninguém tem, seus pais não têm condição de fazer isso por você. Você sabe o que é você botar seu despertador para tocar de madrugada e acordar e botar seu joelho e chorar e dizer: Jesus, eu não estou te sentindo, mas não é por sentimento, é por fé. Entra nesse quarto, fala comigo, me revela na sua palavra, ministre meu coração. Sabe o que é fazer isso, jovem? Sabe o que é querer encontrar Ele e buscar Ele todos os dias da semana e não no domingo ou na sexta-feira? Porque o meu irmão Eduardo também não vai poder fazer isso por você. Essa humildade que nos permite olharmos para nós mesmos e reconhecer a nossa situação. Porque eu quero recomeçar. Mas que tipo de recomeço eu quero ter? O fazer de novo ou o fazer diferente? Que tipo de recomeço eu quero? Como eu estou ouvindo o convite de Deus para um recomeço? Ah, já sei, eu tenho que voltar então a ler a Bíblia, a orar, isso é recomeço, é isso? Eu digo para você que se nós mudarmos as nossas atividades, as nossas atitudes, talvez nós vamos estar nos colocando debaixo de regras e de tradições novamente. E mudando apenas as atitudes, nós vamos entender recomeço como Nicodemos estava tentando entender naquela conversa. Volto a dizer, como imigrante, quantas coisas são diferentes para nós, não é verdade? Quantas pessoas desistem da oportunidade de estar num país que oferece maiores condições, melhores oportunidades, para alguns mais segurança? Quantas pessoas desistem disso? Mas desistem por quê? Porque acreditaram que recomeçar é fazer de novo. E o que fazia lá, agora querem fazer aqui. Não dá certo. Vai incorrer nos mesmos erros. Existe uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que diz que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Talvez ele tenha lido isso na Bíblia. Talvez ele tenha entendido a conversa de Jesus e Nicodemos. Eu não quero ser um insano, queridos, no meu comportamento, no meu proceder. Também não quero que as minhas vindas à igreja, que as minhas atitudes de leitura bíblica, as minhas orações, sejam apenas uma tentativa de alcançar a Deus. Isso eu fazia quando eu vivia para outras religiões. O meu recomeço não pode ser um tentar de novo. O meu recomeço precisa ser um fazer diferente. Em deixar o Espírito Santo conduzir o meu coração, porque também está escrito que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, algumas coisas se fazem novas, é isso? Aquilo que você não gosta muito é feito novo, é isso? Tem coisas que a gente sabe que precisa mudar, e a gente até quer que mude, mas tem coisas que nós somos tão apegados, que a gente guarda como se fosse parte de nós, e não é. Meu tempo está acabando, né? Ou acabou já? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Queridos, nós precisamos sujeitar
Nós precisamos sujeitar as nossas convicções à palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa da nossa compreensão para ela ser a verdade absoluta. O que Deus fala é pelo simples fato de Ele ter dito. E isso nos confunde às vezes, quando nós comparamos os resultados que estamos tendo com o que está escrito. E olhamos para o nosso resultado, para o que está escrito e pensamos, mas não está coerente. Não é a palavra que está incoerente. Somos nós. Somos nós que precisamos rever as nossas convicções. Somos nós que precisamos, com humildade, dizer, Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Me mostra. Me revela, como foi dito aqui, né, Inácio? A mesa traz intimidade. A mesa vai trazer, vai nos trazer à luz aquilo que precisa ser tratado. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ter amigos íntimos, nós precisamos de ter pessoas que nos confrontam, que dizem, você está errado, viu, irmão? Porque eu te amo, eu preciso te dizer, você está errado. Corrige isso aí. Isso não é bom para você. Sabe, queridos, a humildade é necessária para o reconhecimento de que se nós não mudarmos, teremos apenas um recomeço nicodêmico. Mas se nós nos humilharmos, e se nós entregarmos para o Senhor tudo aquilo que precisa ser mudado, e também aquilo que a gente é tão apegado que a gente não queria que mudasse, mas que não faz parte da nossa nova natureza. Se nós abrirmos mão disso, um novo Rickley, uma nova Thaísa, uma nova Luciana, um novo Inácio, um novo Rodrigo, um novo Paulo, um novo Pedro, uma nova Carolina, uma nova Renata, um novo Felipe, um novo João, vai surgir. Amém, queridos? Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. E diante da palavra que foi ministrada, não fica me analisando não, a minha voz é muito feia. Eu tenho um sotaque meio brutão, né? Mas a mensagem, foi a mensagem, olha para a mensagem. E olhando para você, talvez você possa enxergar algo que precisa ser entregue hoje. Que não precisa ser compreendido na sua lógica, mas dizer assim, Senhor, não estou entendendo nada. Nós usamos tanto João 3, no versículo 16, para evangelizar e dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós usamos isso quase que como uma chave. E sem a verdadeira compreensão, nós estamos trazendo mais pessoas para a igreja para recomeçar como Nicodemos. O que eu preciso fazer para estar aqui? O que eu preciso fazer? Como é que eu preciso ser? Como é que eu preciso me vestir? Mas eu posso ver os milagres voltando a acontecer. Eu posso ver o sobrenatural, eu posso ver o amor transbordando neste lugar, através de uma natureza recriada em cada um de nós, de um novo nascimento acontecendo dentro de cada um de nós. É essa nova natureza, queridos, que nos impede de errarmos naquilo que nós estamos viciados em errar. É essa nova natureza, queridos, que nos capacita a, pelo temor, fazer pelo próximo aquilo que ele nem merece que nós façamos. Perdoar não é do homem, perdoar é de Deus. É a nova natureza que nos permite perdoar, liberar, entregar, confiar e voltar até amar novamente. É a nova natureza que nos faz confiar apesar da tribulação, apesar da afronta. É a nova natureza. É a nova natureza que nos faz compreender as pessoas.
Nicodemos só conseguia enxergar o óbvio do árduo. Só o lógico, só o óbvio. Mas a mente de Cristo nos faz compreender o que está muito mais profundo. Por isso que nessa noite, eu quero te convidar a orar. Eu vou fazer algo aqui que eu quero te convidar a sair do seu lugar, a mover em fé. Se está tudo bem, se não há recomeço para acontecer, só persevere. Mas se existe algo para acontecer de forma diferente, não é de novo, é diferente na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não se emocione não, tá? Aqui é hora de ser lógico. É o seguinte, é a minha decisão. Eu quero algo diferente. Eu quero me posicionar diferente. Eu quero ter uma disciplina de leitura diferente. Eu quero ter um tempo de oração diferente. Eu quero tratar minha esposa diferente. Eu quero cuidar da minha casa de uma forma diferente. Eu quero ter um casamento diferente. Eu quero ter um amigo, um parceiro diferente. Eu quero honrar meus pais de forma diferente. E talvez você também esteja aqui como alguém que tem andado afastado dos caminhos do Senhor. Afastado com a sua consciência. Afastado porque as feridas, as traições, as decepções foi te fazendo esfriar. Eu não quero te convidar para começar de novo aquela jornada que você tinha. Eu quero te convidar para um lançamento diferente. Uma caminhada diferente com o Senhor. Sai do seu lugar também. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Pode vir. Pode vir. Pode vir, vem cá. Vem cá. Pode vir para cá. Você queria vir, não queria? Estava com vergonha? Fique não. Fique não. Você é muito especial. Viu? Eu também quero algo diferente na minha vida. Tem gente aqui dentro que está tendo dificuldade de orar. Tem gente aqui dentro que está tendo dificuldade de encontrar palavras para orar. Está com vergonha de se aproximar de Deus. Eu quero te dizer que Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te entende. E é Ele quem tem saudade de você. É tempo de um recomeço, de algo diferente. Fecha seus olhos. Pai, nós estamos na Sua presença, Pai. Nós estamos na Sua presença e a Sua presença é tudo o que mais importa para nós. Nós Te amamos, Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos. Mas nós não queremos, ó Deus, que esta atmosfera, esse tempo, esteja limitado, Pai, às paredes deste lugar. Nós queremos levar isso para a nossa casa. Nós queremos, ó Deus amado, compartilhar e transbordar essa graça na vida das pessoas. É por isso que o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós. É por isso que o Senhor precisa nos amadurecer. E nós queremos Te clamar por misericórdia e perdão, Senhor, por toda a insistência no erro, por todas as vezes que endurecemos o nosso coração, Deus, diante do novo. E temos tentado, ó Deus amado, colocar vinho novo num odre que nós não queremos trocar. Senhor Deus, derrama do Teu Espírito sobre nossas vidas, sobre essas questões, ó Deus, da nossa vida. Queremos, meu Pai amado, um recomeço diferenciado. Queremos algo novo, ó Pai, e aceitamos o que vem do Senhor.
Tu não deves explicações aos homens, ó Pai, e ainda assim o Senhor quer nos fazer entender todas as coisas. Espírito Santo, faz novas todas as coisas em nosso meio. Nos dá um coração novo, uma compreensão, uma mente nova, Senhor. Nos ensina, nos mostra, nos revela o corpo. Nos faz compreender onde estamos no corpo, qual é a nossa função no corpo. Nos dá compreensão, Espírito Santo. Perdoa todo o orgulho residual em nós, toda a autodefesa, toda a arrogância. Perdoa-nos, Senhor Deus, por todo julgamento, pelo espírito de crítica. Perdoa, Senhor. Queremos ser como o Senhor é, Senhor Jesus. Queremos ser parecidos com o Senhor. Enche-nos de uma porção nova, Pai. Nós te clamamos, ó Deus. Nós te clamamos, ó Deus. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre.